Meu nome é Patty. Aos 34 anos, finalmente comprei minha primeira casa, um sonho pelo qual trabalhei por mais de uma década. Economizei cada centavo, mantendo meus planos em segredo da minha família autoritária, que nunca respeitou meus limites. Esta casa representava liberdade, independência e um santuário só meu. Mas o que deveria ter sido meu maior triunfo se transformou na minha maior humilhação. Antes de compartilhar como meus parentes invadiram minha casa e como meu marido mudou tudo, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários, clique em curtir e inscreva-se para se juntar a mim neste pesadelo de tomada de poder familiar que me ensinou o verdadeiro significado de defender minha posição. Quando criança, privacidade era um luxo que eu nunca experimentei. Em nossa casa superlotada, com 4 irmãos, meus pais e um grupo rotativo de tios e tias que ficavam conosco por meses a fio, o espaço pessoal simplesmente não existia. A porta do meu quarto poderia muito bem ser giratória, com familiares entrando sem bater para pegar coisas emprestadas sem pedir ou para me questionar sobre o meu dia. Minha irmã mais velha, Nathalie, lia meu diário e compartilhava seu conteúdo no jantar para todos rirem. Meu irmão Derek pegava o dinheiro da minha mesada para comprar videogames, alegando que eu estava sendo egoísta por não compartilhar. Minha mãe justificava tudo isso com seu refrão constante: família compartilha tudo. Não há segredos nesta casa. Aos 19 anos, desenvolvi uma ansiedade severa em relação aos meus pertences pessoais e ao meu espaço. No dia seguinte à minha formatura do ensino médio, mudei-me com nada além de 2 malas e uma determinação feroz de estabelecer limites que minha família nunca havia respeitado. Aluguei um pequeno apartamento-estúdio do outro lado da cidade e trabalhei em 3 empregos para pagar por ele e pela mensalidade da faculdade comunitária. Minha família via isso como uma traição. Por que gastar dinheiro com aluguel se você tem um quarto perfeitamente bom em casa? Meu pai exigia em suas ligações semanais para me culpar e me fazer voltar. O que eles nunca conseguiram entender era que a paz de ter meu próprio espaço, por menor que fosse, valia cada hora extra de trabalho. No meu 2º ano de faculdade, conheci Marcos durante uma feira de carreiras no campus, onde ele estava recrutando para o exército. Alto, com olhos gentis e uma confiança serena. Ele me notou porque eu fazia mais perguntas sobre cronogramas de mobilização e benefícios educacionais. Trocamos telefones e nosso primeiro encontro foi em um pequeno café, onde conversamos por 5 horas seguidas. Ao contrário da minha família, Marcos ouvia quando eu falava. Ele respeitava minhas opiniões e nunca me interrompia. Quando eu compartilhava histórias sobre a dinâmica da minha família, ele entendia imediatamente o que os outros consideravam uma reação exagerada. Limites não são egoísmo, ele me disse. Eles são necessários para relacionamentos saudáveis. Nosso relacionamento se desenvolveu principalmente à distância devido à sua carreira militar. Nos comunicávamos por videochamadas, mensagens de texto e cartas durante suas missões. A distância era difícil, mas também me deu espaço para crescer de forma independente, algo de que eu precisava desesperadamente depois de anos de sufocamento. 3 anos depois do nosso relacionamento, durante uma licença de 2 semanas, Marcos me pediu em casamento. Fizemos uma cerimônia pequena com apenas alguns amigos presentes. Convidei minha família, mas mantive os detalhes do casamento minimalistas, com medo de que eles, de alguma forma, fizessem o dia deles especial. Eles compareceram, mas reclamaram da simplicidade, do local e do fato de eu ter planejado tudo sem a participação deles. Após o casamento, Marcos e eu continuamos morando separados durante suas missões, mas tínhamos um sonho em comum: economizar para nossa própria casa. Todo mês, cada um de nós depositava dinheiro em uma conta poupança conjunta dedicada à nossa futura casa. Vivíamos com parcimônia, controlávamos cada despesa e, aos poucos, víamos o fundo da nossa casa crescer. 5 anos depois de casados, com Marcos escalado para um cargo com menos demanda por deslocamentos, decidimos que era hora de comprar. Dado o histórico da minha família, tomamos uma decisão consciente: procuraríamos e compraríamos nossa casa sem avisar minha família até que nos mudássemos e estabelecêssemos nosso espaço. Marcos apoiou totalmente essa abordagem, entendendo que minha família provavelmente tentaria influenciar todas as decisões, ou pior, encontraria maneiras de reivindicar o espaço como parcialmente deles. O processo de busca por uma casa levou 6 meses. Visitamos 37 casas antes de encontrar a perfeita, uma charmosa casa de 3 quartos com quintal cercado em um bairro tranquilo a 40 minutos da minha família.
A distância foi intencional, perto o suficiente para visitas ocasionais, mas longe o suficiente para desencorajar visitas sem compromisso. Quando finalmente fechamos o negócio da casa, senti uma onda de orgulho como nunca havia experimentado antes. Esta era a nossa conquista. Nosso espaço, comprado com o dinheiro que economizamos ao longo de anos de disciplina e trabalho duro. A escritura tinha os nossos nomes, e as chaves na minha mão representavam não apenas a entrada para um prédio, mas o acesso a um novo capítulo de independência. Passamos o primeiro mês pintando, mobiliando e tornando a casa verdadeiramente nossa. Selecionei cuidadosamente cada móvel, cada decoração, criando a casa que sempre imaginei. Uma casa onde as portas pudessem ser fechadas, onde os pertences permanecessem onde eu os colocasse, onde visitantes inesperados precisassem de permissão para entrar. Durante todo esse processo, mantive nosso segredo. Quando minha mãe ligou perguntando sobre os planos para o fim de semana, eu desviei o olhar. Quando minha irmã quis nos encontrar no meu antigo apartamento, sugeri um restaurante. Era exaustivo manter o segredo, mas eu sabia que a alternativa seria a interferência constante da família naquele que deveria ser o nosso santuário. Assim que nos instalássemos, o plano era convidar minha família para uma festa de inauguração de casa à altura, nos nossos termos, depois de estabelecermos os limites. Anunciaríamos nossa nova casa como um produto finalizado, não como uma obra em andamento na qual eles pudessem se inserir. Mas antes que pudéssemos executar esse plano, Marcos e eu tínhamos programado nossas primeiras férias de verdade em anos, uma viagem de 10 dias ao Havaí. Essa seria a nossa lua de mel adiada. Mal sabia eu que essas férias seriam interrompidas e que nosso santuário cuidadosamente criado seria invadido da maneira mais inesperada. Depois de anos economizando e planejando, Marcos e eu finalmente embarcamos em um avião para o Havaí, animados com a nossa tão esperada lua de mel. O momento parecia perfeito. Ele tinha acabado de voltar de uma missão de 6 meses, e nós já estávamos instalados em nossa nova casa o suficiente para nos sentirmos confortáveis em deixá-la por 10 dias. Sem ligações de trabalho, sem drama familiar, só nós e a praia, prometeu Marcos enquanto brindávamos durante a decolagem. Sorri, sentindo o peso de anos de estresse começar a se dissipar enquanto o avião subia acima das nuvens. Os 3 primeiros dias foram tudo o que havíamos sonhado. Acordávamos com o som das ondas do mar, passávamos as manhãs explorando os mercados locais, as tardes em praias imaculadas e as noites experimentando a culinária da ilha. Pela primeira vez, meu celular ficou no cofre do quarto de hotel, e eu vivi plenamente o momento, sem ansiedade das obrigações familiares ou responsabilidades profissionais. Na manhã do nosso 4º dia, depois de uma sessão de yoga ao nascer do sol na praia, voltei para o quarto e encontrei Marcos segurando meu celular com uma expressão preocupada. A senhora Rivera ligou 3 vezes, disse ele, referindo-se à nossa vizinha. Ela deixou recados dizendo que era importante. Senti um nó no estômago imediatamente. Tínhamos dado à senhora Rivera nossos contatos apenas para emergências, e ela não era do tipo que ligava sem um bom motivo. Com os dedos trêmulos, retornei a ligação, colocando o telefone no viva-voz para que Marcos pudesse ouvir. Patty, sinto muito incomodá-la nas suas férias, começou a senhora Rivera, com a voz tensa. Queria te avisar que tem havido alguma atividade estranha na sua casa. Carros diferentes continuam chegando, e pessoas entrando e saindo com móveis e caixas. Achei que você deveria saber. Meu coração disparou. Carros? Que tipo de carro? Perguntei, lutando para manter a voz firme. Uma minivan ontem, uma picape azul esta manhã e, há apenas 1 hora, um pequeno sedã vermelho. Eu teria chamado a polícia, mas todos parecem ter chaves. Eles acenaram para mim como se conhecessem o lugar. Marcos e eu trocamos olhares alarmados. Obrigada por nos avisar, consegui dizer. Temos um sistema de segurança com câmeras. Vamos verificar imediatamente. Depois de desligar, abri imediatamente o aplicativo de segurança no meu celular. Nosso sistema enviou alertas de movimento e armazenou imagens por 2 semanas. Eu havia ignorado as notificações, presumindo que fossem de entregas de encomendas ou de animais acionando as câmeras externas. O que vi me fez gelar o sangue. A câmera da porta da frente mostrava minha tia Lisa usando uma chave para entrar em nossa casa, seguida pelo meu tio Tom carregando caixas. Outro vídeo mostrava meus primos Jake e Amanda descarregando móveis de um caminhão. Eles não estavam arrombando a casa, estavam se mudando.
Como eles conseguiram uma chave? Perguntou Marcos, com a testa franzida em confusão. A resposta me atingiu com uma clareza nauseante. Minha mãe tinha uma chave reserva do meu antigo apartamento, que ela insistia em guardar para emergências. As chaves da casa nova estavam no mesmo chaveiro quando almocei com ela 3 semanas antes de trocarmos as fechaduras. Ela deve ter mandado fazer uma cópia durante o jantar, quando me afastei para atender uma ligação de trabalho. Sentei-me na beira da cama, com o corpo todo tremendo numa mistura de raiva e descrença. Meu santuário, meu espaço seguro, havia sido violado pelas mesmas pessoas com quem eu tentará estabelecer limites. Eles estão se mudando para nossa casa, sussurrei, passando por mais imagens que mostravam meus parentes trazendo malas, compras e itens pessoais. Eles estão literalmente se mudando. Marcos andava de um lado para o outro na sala, seu treinamento militar evidente na raiva controlada. Precisamos ir para casa agora, disse-lhe com firmeza. Isso não é um mal-entendido. É uma violação deliberada. Uma parte de mim queria gritar, ligar para minha família imediatamente e exigir uma explicação. Outra parte, a parte condicionada por anos de manipulação familiar, se perguntava se eu estava exagerando ou se havia alguma explicação razoável. Talvez tenha havido um incêndio na casa deles, sugeri fracamente, sabendo, mesmo enquanto dizia isso, que esse cenário não explicaria como eles sabiam da nossa nova casa ou por que não nos contataram diretamente. Marcos sentou-se ao meu lado, segurando minhas mãos. Patty, você sabe o que é isso, disse ele. Foi exatamente por isso que mantivemos a compra da casa em segredo. Eles descobriram de alguma forma e decidiram que a casa estava disponível para eles. Precisamos resolver isso pessoalmente. Passamos a hora seguinte remarcando voos, cancelando atividades restantes das férias e empacotando nossos pertences. Durante todo esse tempo, eu oscilava entre o choque paralisante e a raiva ardente. As imagens de segurança continuavam sendo atualizadas, mostrando meus parentes se acomodando no que deveria ter sido meu porto seguro. No longo voo de volta para casa, ensaiei cenários de confronto em minha mente. Deveria ser calma e compreensiva, ou firme e inflexível? Deveria ouvi-los ou exigir que fossem embora imediatamente? Anos de condicionamento me fizeram duvidar da minha própria raiva justificada, me fizeram questionar se eu estava sendo egoísta por não querer compartilhar meu primeiro lar. Marcos deve ter percebido minha luta interna. Lembre-se, disse-lhe baixinho enquanto começávamos a descer, está a nossa casa. Trabalhamos por ela. Pagamos por ela. Temos todo o direito de decidir quem mora nela. Suas palavras fortaleceram minha determinação. Mas, assim que o avião pousou, a ansiedade se agitou em meu estômago. Eu estava prestes a confrontar minha família de uma forma que nunca havia confrontado antes e, apesar da clara violação, anos de dinâmica familiar arraigada me fizeram temer o resultado. Nosso carro compartilhado chegou ao nosso bairro por volta das 14 horas, muito mais cedo do que havíamos planejado originalmente para voltar do Havaí. Ao dobrarmos a esquina para nossa rua, as evidências físicas da invasão apareceram. A minivan prata da tia Lisa, a picape azul do tio Tom e o sedã vermelho da minha prima Amanda estavam todos estacionados na nossa garagem junto ao meio-fio em frente à nossa casa. Nossas vagas de estacionamento estavam completamente ocupadas. Eles fizeram o mesmo, murmurou Marcos, com o maxilar tenso quando o motorista parou do outro lado da rua. Olhei para nossa casa, a casa que havíamos escolhido com cuidado e preparado com carinho, agora cercada por veículos pertencentes a pessoas que não tinham o direito de estar ali. Os vasos de flores que eu havia arrumado na varanda da frente tinham sido movidos para dar lugar a um grande guarda-sol que eu não reconhecia. Pela janela da frente, eu podia ver cortinas desconhecidas penduradas onde antes ficavam nossas cortinas neutras. Com as mãos trêmulas, paguei o motorista enquanto Marcos recuperava a nossa bagagem. Fiquei parada na calçada em frente à nossa casa, sentindo-me como uma intrusa prestes a invadir a propriedade alheia, em vez de uma dona de casa retornando à sua própria residência. Pronta? Perguntou Marcos, colocando a mão firme na minha lombar. Assenti, embora pronta fosse a última coisa que eu sentia. Atravessamos a rua, subimos a entrada da nossa garagem, passando pelos carros que não deveriam estar ali, e nos aproximamos da porta da frente. Hesitei antes de usar a chave, um momento absurdo em que senti que deveria bater na minha própria porta. Marcos gentilmente pegou a chave da minha mão trêmula, destrancou a porta e a abriu. O cheiro me atingiu primeiro,
cheiros desconhecidos de comida misturados ao perfume característico da minha tia. Então veio o choque visual. Nossa sala de estar meticulosamente organizada havia sido completamente reorganizada. O sofá seccional cinza moderno que havíamos escolhido cuidadosamente foi empurrado contra uma parede diferente para dar lugar à poltrona reclinável antiga do tio Tom. A mesa de centro minimalista estava agora coberta com a coleção de estatuetas de cerâmica da minha tia. As pinturas abstratas que havíamos escolhido juntas haviam sido removidas, substituídas pelas fotos de família da minha tia e pelos troféus de pesca do meu tio. Patty, você voltou cedo. Tia Lisa surgiu da cozinha, colher de pau na mão, agindo como se sua presença em minha casa fosse a coisa mais natural do mundo. Ela estava de avental e claramente se sentirá completamente à vontade na minha cozinha. Não a esperávamos pela próxima semana. Vou fazer minha famosa lasanha para o jantar. Fiquei paralisada na entrada, incapaz de formular palavras enquanto observava a transformação do meu espaço de vida. Cada item cuidadosamente escolhido havia sido movido, substituído ou complementado com pertences dos meus parentes. Era como se alguém tivesse apagado nossa existência da nossa própria casa. O tio Tom emergiu do que antes era nosso escritório em casa, agora aparentemente convertido em uma espécie de oficina. Ele tinha serragem nas roupas e um sorriso casual que se dissipou um pouco ao ver nossas expressões. Olá, garoto. Surpresa, disse ele, sua falsa alegria não conseguindo disfarçar o desconforto com a nossa chegada inesperada. Sua mãe nos contou sobre a casa da família. Ótima localização que você escolheu. Casa da família, finalmente consegui dizer, com a voz quase um sussurro. Bem, claro, interrompeu a tia Lisa, mexendo o molho com a confiança de quem cozinha. Sua mãe nos contou como você comprou esta casa como investimento para a família. Que generosidade, principalmente sabendo que o Tom perdeu o emprego no mês passado. Meus primos Jake e Amanda apareceram do andar de cima, onde ficavam nossos quartos. Ambos tinham pouco mais de 20 anos, eram recém-formados e aparentemente desempregados. Jake segurava um controle de videogame, o que sugeria que ele havia instalado seu console em um dos nossos quartos. Oi, prima Patty. Bem-vinda de volta, disse Amanda com um aceno, como se eu estivesse visitando a casa deles e não o contrário. O Wi-Fi aqui é muito melhor do que no nosso antigo apartamento. Adentrei o que não era mais reconhecível como minha sala de estar e notei que todas as nossas fotos pessoais haviam sido removidas da lareira, substituídas pela foto do casamento dos meus tios e fotos dos meus primos. Era como se Marcos e eu tivéssemos sido apagados. Onde estão as nossas coisas? Perguntei, meu choque começando a dar lugar à raiva. Ah, nós embalamos algumas coisas para abrir espaço, disse tia Lisa, com desdém. Está tudo na garagem. Achamos que você não se importaria, já que você e Marcos quase nunca estão aqui com as missões dele e tudo mais. Assim, a casa fica bem aproveitada. Uso adequado, repetiu Marcos, com a voz controlada, mas carregada de raiva. Esta é a nossa casa. Nós a compramos para nós. Tio Tom riu, constrangido. Bem, não foi isso que Louise nos disse, disse ele, referindo-se à minha mãe. Ela disse que você comprou este lugar grande sabendo que a família precisava de um lugar para ficar. Disse que era sua maneira de retribuir depois de todo o apoio que a família lhe deu ao longo dos anos. As peças se encaixaram em um lugar horrível. Minha mãe havia descoberto nossa nova casa, provavelmente me seguindo ou pesquisando registros de imóveis. Em vez de respeitar nossa privacidade, ela criou uma narrativa que servia à sua visão de família, uma em que meus recursos eram recursos familiares, em que meu espaço era espaço familiar. Minha mãe não tinha o direito de te dizer isso, eu disse, com a voz mais firme à medida que a raiva justificada começava a superar o choque. Esta casa pertence a mim e ao Marcos. Nós a compramos com o nosso próprio dinheiro. Nunca houve a intenção de que fosse uma casa de família. A atmosfera na sala mudou visivelmente. O sorriso da tia Lisa se estreitou. O tio Tom cruzou os braços, na defensiva. Meus primos trocaram olhares desconfortáveis. Agora, Patty, disse tia Lisa no tom condescendente que usará durante toda a minha infância, não seja egoísta. Família ajuda família. Esta casa é grande demais para vocês dois, especialmente com Marcos ausente por tanto tempo. Precisamos deste lugar. Nosso senhorio vendeu o prédio.
Tom está desempregado e as crianças precisam de estabilidade. Isso não é problema meu, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a minha firmeza. Você não pode simplesmente se mudar para a casa de outra pessoa sem permissão. Permissão? Zombou o tio Tom. Sua mãe nos deu permissão. Ela até nos deu as chaves. Disse que você ficaria feliz em ajudar uma família necessitada. Disse que já era hora de você aprender a compartilhar. Peguei meu celular e liguei para minha mãe, colocando a ligação no viva voz para que todos pudessem ouvir. Ela atendeu no segundo toque, com a voz falsamente animada. Patty, como está o Havaí? Está tudo bem? Não, mãe. Não está tudo bem, respondi, lutando para manter a voz firme. Estou na minha sala com a tia Lisa, o tio Tom, o Jake e a Amanda, que parecem achar que está a casa deles agora. Você disse a eles que podiam se mudar para cá? Uma pausa, e então a voz da minha mãe subitamente se mostrou defensiva. Bem, eu mencionei que você tinha comprado uma casa nova e linda, com bastante espaço. E quando a Lisa mencionou que eles precisavam de um lugar para ficar, achei que fazia todo sentido. Família ajuda família, Patty. Esta casa é grande demais para vocês dois. Então, você fez cópias das chaves da minha casa sem permissão e disse a eles que podiam se mudar sem nem me pedir? Elevei a voz, apesar dos meus esforços para controlá-la. Não seja dramática, Patrícia, disse minha mãe, com desdém. Eu sabia que você faria um escândalo se eu pedisse diretamente. Às vezes é mais fácil pedir perdão do que permissão. Além disso, eles precisam mesmo de ajuda, e não é como se você estivesse usando todos aqueles quartos. Encerrei a ligação, incapaz de continuar a conversa sem gritar. A sensação de direito, o completo desrespeito aos meus limites e propriedade, era de tirar o fôlego. Olhei para meus parentes, que me observavam com expressões que variavam do desafio ao leve constrangimento. Preciso que todos vocês saiam, eu disse baixinho. Agora. Sejam razoáveis, começou tia Lisa. Já matriculamos as crianças nas escolas daqui. Mudamos todas as nossas coisas. Para onde iríamos com tão pouco tempo de antecedência? Isso não me diz respeito, respondi. Mas, mesmo enquanto dizia isso, anos de condicionamento me fizeram duvidar de mim mesma. Será que eu estava sendo insensível, egoísta? A culpa que minha família incutiu em mim ao longo da vida começou a se infiltrar, me fazendo questionar meus próprios limites, completamente razoáveis. Ao verem minha determinação enfraquecer, meus parentes aproveitaram a oportunidade, oferecendo concessões que não eram concessões de forma alguma, sugerindo cronogramas para encontrar novos arranjos que se estenderiam por meses, fazendo comentários sobre lealdade e apoio familiar que atingiram minhas inseguranças mais profundas. Sobrecarregada e em conflito, refugiei-me no quintal, precisando de espaço para pensar. Quando a porta se fechou atrás de mim, ouvi a tia Lisa dizer a Marcos: ela vai mudar de ideia. Ela sempre muda. E talvez fosse isso que mais doía, a certeza que eles tinham de que meus limites acabariam cedendo sob o peso da pressão familiar, como sempre acontecerá antes. Sentei-me nos móveis do nosso quintal, que felizmente permaneceram intocados, provavelmente porque meus parentes ainda não tiveram tempo de substituí-los pelos seus. Os canteiros cuidadosamente plantados em que Marcos e eu havíamos trabalhado juntos já mostravam sinais de abandono depois de apenas alguns dias, com latas de refrigerante vazias e pontas de cigarro jogadas descuidadamente entre as flores novas. Marcos se juntou a mim, sentando-se em silêncio ao meu lado por vários minutos antes de falar. O que você quer fazer? Perguntou ele finalmente. Quero que eles sumam, respondi imediatamente. Mas eles estão me fazendo sentir como se eu fosse a vilã por querer minha própria casa. É isso que eles fazem, respondeu Marcos gentilmente. Eles fazem você questionar seus limites completamente normais até que você ceda. Mas desta vez é diferente. Não se trata de pegar um suéter emprestado ou ler seu diário. Eles literalmente tomaram conta da nossa casa. Assenti, sabendo que ele estava certo, mas ainda sentindo a poderosa atração da obrigação familiar que me fora incutida desde a infância. Deixe-me tentar argumentar com eles mais uma vez, disse eu, levantando-me com uma nova determinação. Eles precisam entender que isso não é aceitável. De volta para dentro, descobri que meus parentes haviam retomado suas atividades como se nosso confronto nunca tivesse acontecido.
O tio Tom estava de volta ao escritório transformado em oficina, e o som das ferramentas elétricas me irritava. A tia Lisa estava arrumando a mesa de jantar que tínhamos usado apenas 2 vezes desde que nos mudamos. Meus primos estavam esparramados em nosso sofá sessional, assistindo a algo em uma televisão que havia sido movida para outra parede. Precisamos conversar, anunciei, desligando a televisão apesar dos protestos de Jake. Esta situação não pode continuar. Esta casa pertence a mim e ao Marcos. Não a compramos para a família. Não convidamos você para se mudar. O que você fez é uma violação da nossa privacidade e propriedade. Tia Lisa largou os pratos que estava arrumando e cruzou os braços. Patty, você sempre foi tão dramática. Somos uma família. Famílias compartilham. Sua mãe concordou que esta era a melhor solução para todos. Minha mãe não tinha o direito de tomar essa decisão, insisti. Ela não é dona desta casa. O nome dela não está na escritura. Então você botava sua tia, seu tio e seus primos na rua? Perguntou o tio Tom, saindo do escritório com um martelo ainda na mão. Depois de tudo que fizemos por você enquanto crescia, todas as vezes que cuidamos de você, ajudamos com projetos escolares, levamos você para atividades. Era uma clássica viagem de culpa, na qual eu já tinha caído inúmeras vezes. Mas, desta vez, a pura audácia das ações deles fortaleceu minha determinação. Eram coisas normais que uma família faz uns pelos outros, respondi. Elas não te dão o direito de assumir minha casa décadas depois. Se você precisasse de um lugar para ficar, deveria ter pedido diretamente. Talvez pudéssemos te ajudar a encontrar algo ou te emprestar dinheiro para dar de entrada em um apartamento. Um apartamento? Zombou a tia Lisa. Você sabe como os aluguéis estão caros agora? E com o Tom desempregado, precisamos economizar cada centavo. Esta casa tem bastante espaço. São 3 quartos. Esses quartos são para nós e para nossa futura família, eu disse com firmeza. E, independentemente do motivo, você não pode simplesmente se mudar para a casa de alguém sem a permissão dela. Sua mãe deu permissão, interrompeu Amanda. Ela disse que você comprou esta casa como um investimento para toda a família. Ela disse que você ficaria feliz em nos receber aqui. Minha mãe mentiu, afirmei sem rodeios. Ela não tinha autoridade para lhe dizer isso ou para lhe dar as chaves da nossa casa. Peguei meu celular novamente e liguei de volta para minha mãe, determinada a fazê-la admitir a verdade para todos. Quando ela atendeu, não lhe dei tempo para gentilezas. Mãe, preciso que você conte a verdade para a tia Lisa e o tio Tom. Marcos e eu alguma vez dissemos que esta casa era para a família? Alguma vez os convidamos para morar aqui? Depois de uma pausa, minha mãe respondeu defensivamente. Bem, não com essas palavras exatas, mas eu sabia que era isso que você ia querer depois de pensar um pouco. Família ajuda família. Sua casa é grande demais para vocês dois. Então, você mentiu para eles, insisti. Você disse algo que não era verdade e deu a eles as chaves da nossa casa sem o nosso conhecimento ou permissão. Eu facilitei uma solução que ajuda a todos, ela rebateu. Lisa e Tom precisavam de um lugar para ficar. Você tem espaço extra. Fazia todo sentido. A decisão não foi sua, finalmente levantei a voz, anos de frustração reprimida transparecendo. Esta é a nossa casa, o nosso espaço privado que trabalhamos durante anos para pagar. Você não tinha o direito. Não fale assim comigo, mocinha, minha mãe retrucou. Depois de tudo que sacrifiquei por você, o mínimo que você poderia fazer é ajudar sua família em momentos de necessidade. Seu egoísmo sempre foi sua pior qualidade. Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Mesmo agora, como dona de casa adulta na casa dos 30 anos, ela conseguia me fazer sentir como uma criança mal comportada com algumas palavras cuidadosamente escolhidas. Encerrei a ligação sem responder, com as mãos tremendo de raiva e mágoa. Olhei para cima e vi meus parentes me observando com expressões variadas de desconforto e desafio. Eles tinham ouvido tudo, inclusive as táticas de manipulação da minha mãe. Mesmo que tenha havido um mal-entendido, eu disse, lutando para manter a voz firme, agora você sabe a verdade. Esta casa não está disponível para você morar. Você precisa encontrar alternativas.
Já matriculamos as crianças nas escolas locais, disse tia Lisa, ignorando minha declaração. Jake começa as aulas na faculdade comunitária na semana que vem. Não podemos simplesmente ir embora. E para onde iríamos? Acrescentou o tio Tom. O mercado imobiliário está inviável neste momento. Isso não é problema meu, insisti, embora sentisse minha determinação vacilar sob a fachada unida de culpa e obstáculos práticos. Durante a hora seguinte, a conversa girou em círculos. Cada limite que eu tentava estabelecer era recebido com uma sensação de culpa, uma desculpa ou uma razão prática pela qual eles não poderiam ir embora. Eles traziam à tona memórias de infância, obrigações familiares, dificuldades financeiras e desafios logísticos. Cada vez que eu me mantinha firme, eles encontravam outro ângulo para atacar, mais um motivo para eu estar sendo irracional, egoísta ou cruel. Exausta e sobrecarregada, refugiei-me no nosso quarto apenas para descobrir que ele havia sido ocupado pelos meus primos. A cama permaneceu, mas o armário estava cheio de roupas deles. Nossos pertences pessoais haviam sido encaixotados e equipamentos de videogame dominavam o espaço. Fechei a porta e me encostei nela, com lágrimas de frustração queimando meus olhos. Marcos me encontrou lá e me envolveu em um abraço silencioso. Nunca me senti tão violada, tão impotente naquele que deveria ser meu lugar de maior segurança. Não posso fazer isso esta noite, sussurrei. Não posso continuar lutando contra eles. Você não precisa, respondeu Marcos, com a voz calma, mas determinada. Eu cuido disso. Amanhã de manhã, isso acaba. Como? Perguntei, olhando para ele. Confie em mim, ele disse simplesmente. Eu tenho um plano. Naquela noite, dormimos no quarto de hóspedes, o único quarto que não havia sido completamente tomado, embora até mesmo nele houvesse caixas com os pertences dos meus parentes empilhadas nos cantos. Enquanto eu permanecia acordada, ouvindo sons desconhecidos da minha família se movimentando no que deveria ter sido meu santuário, me perguntei como as coisas tinham dado tão errado e se Marcos realmente conseguiria consertar o que parecia uma situação impossível. Na manhã seguinte, acordei com a cama vazia. Marcos já havia se levantado e eu ouvia vozes abafadas lá embaixo. Por um momento, pensei em me cobrir com as cobertas e me esconder, evitando outro confronto com meus parentes. Mas algo no tom das vozes lá embaixo me deixou curioso. Vesti-me rapidamente e desci as escadas para encontrar uma cena que jamais imaginei. Marcos estava parado no centro da nossa sala de estar, ainda em sua postura militar, apesar de estar em trajes civis. Minha tia, meu tio e meus primos estavam todos sentados no sofá sessional, parecendo desconfortáveis e surpreendentemente quietos. O clima era tenso e de expectativa. Quando Marcos me viu na escada, me deu um aceno tranquilizador. Percebi que, embora ele tivesse estado comigo ontem, aquilo era diferente. Era Marcos assumindo o controle da situação de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Bom dia, Patty, disse ele calmamente. Eu estava explicando algumas coisas para a sua família. Juntei-me a ele na sala de estar, ficando ao seu lado em vez de sentada com meus parentes. Unidos, nós os enfrentamos juntos. O que está acontecendo? Perguntei, notando as expressões estranhamente contidas nos rostos dos meus parentes, normalmente francos. Convidei a todos para uma conversa importante, explicou Marcos. Acho que precisamos de clareza absoluta sobre esta situação. Ele se virou para se dirigir diretamente aos meus parentes, com a voz firme, mas não rude. Acredito que houve um mal-entendido significativo sobre esta casa e quem tem o direito de morar nela. Então, quero perguntar diretamente, quem lhe disse que esta casa era sua para se mudar? A pergunta direta pairou no ar. Tia Lisa se remexeu, desconfortável, antes de responder. Louise nos contou que Patty comprou esta casa como um investimento para a família, disse ela, menos confiante do que no dia anterior. Ela disse que Patty queria ajudar famílias necessitadas e que, com Marcos sendo enviado com tanta frequência, a casa estaria vazia de qualquer maneira. O tio Tom concordou com a cabeça. Ela nos deu as chaves e disse para te surpreender quando você voltasse das férias, disse que você ficaria feliz em ter companhia nesta casa grande. Entendo, disse Marcos, com o tom comedido. E você já considerou que Louise poderia não ter autoridade para fazer essa oferta? Já pensou em ligar diretamente para Patty para confirmar? Meus primos olharam para as mãos.
Tia Lisa e tio Tom trocaram olhares desconfortáveis. Luiz é a mãe dela, disse tia Lisa, na defensiva. Ela disse que sabia o que Patty ia querer. E, no entanto, continuou Marcos, Patty é adulta. Esta casa está em nossos nomes. Ele tirou um documento dobrado do bolso, abrindo-o para revelar a escritura da nossa casa. Este documento legal mostra que esta propriedade pertence a Patty Marcos Wilson. Louise Carter não é mencionada em nenhum lugar nesta escritura. Ela não tinha o direito legal de oferecer esta casa a ninguém. A sala ficou em silêncio enquanto meus parentes olhavam para o documento oficial com nossos nomes claramente impressos no topo. Falei com a Louise esta manhã, continuou Marcos, e percebi que devia ser lá que ele estava antes de eu acordar. Ela admitiu que nunca discutiu esse acordo conosco antes de oferecer nossa casa a você. Admitiu que fez uma cópia da chave da nossa casa sem permissão. E admitiu que lhe disse que este era um imóvel de investimento familiar, o que não é. O rosto da tia Lisa ficou vermelho de raiva ou vergonha, era difícil dizer. Louise deveria estar aqui para esta conversa, disse ela, com firmeza. Louise não participa desta decisão, respondeu Marcos com firmeza. Esta casa pertence a mim e a Patty. Somos os únicos que decidimos quem mora aqui. Então, você colocaria a família na rua? Desafiou o tio Tom, embora com uma convicção notavelmente menor do que na véspera. Ninguém vai ficar na rua, rebateu Marcos. Você tem 24 horas para tomar providências e começar a tirar seus pertences. Isso é generoso, considerando que você se mudou sem permissão e reorganizou nossa casa sem pedir. 24 horas, exclamou tia Lisa. Isso é impossível. Temos móveis, pertences, as matrículas escolares das crianças. As matrículas escolares podem ser alteradas, disse Marcos calmamente. Quanto aos seus pertences, você conseguiu trazê-los todos em 2 dias enquanto estávamos fora. Certamente você pode começar o processo de mudança com a mesma eficiência. Mas para onde iremos? Perguntou Amanda, falando pela primeira vez, com a voz baixa. Isso, disse Marcos com firmeza, não é problema nosso. Você criou a situação ao se mudar para a casa de outra pessoa sem a permissão direta dela. Agora você precisa assumir a responsabilidade de encontrar acomodações alternativas. Nunca vi meus parentes tão sem palavras. Suas táticas habituais de culpa, manipulação e objeções veementes pareciam vacilar diante da abordagem calma e lógica de Marcos. Ele não levantava a voz nem fazia apelos emocionais, apenas afirmava fatos e limites com clareza. Tia Lisa se virou para mim, claramente esperando encontrar uma plateia mais compreensiva. Patty, você certamente entende a situação em que estamos. Não sabíamos que Luiz estava mentindo para nós. Achávamos que isso tinha sido combinado com o seu conhecimento. Foi a primeira vez que alguém reconheceu que minha mãe havia mentido, em vez de apenas ter entendido mal ou facilitado. Admitir isso me deu força. Eu entendo que você foi enganado, eu disse, recuperando a voz. Mas isso não muda o fato de que está é a nossa casa, não a sua. Trabalhamos durante anos para economizar para esta casa. Nós a escolhemos cuidadosamente e a tornamos nosso santuário. Você se mudou sem a nossa permissão, reorganizou nossos pertences e, quando confrontado, tentou nos fazer sentir culpados por querermos nossa própria casa. Mas nós somos uma família, insistiu tia Lisa, embora com menos convicção. Sim, somos, concordei. E a família deve respeitar os limites uns dos outros. A família deve perguntar antes de tomar. A família não deve usar a culpa para conseguir o que quer. Pela primeira vez, vi algo parecido com vergonha passar pelo rosto da minha tia. Tio Tom observava o chão, evitando o contato visual. Meus primos pareciam genuinamente desconfortáveis. Quero deixar claro, acrescentou Marcos. Não se trata de não ajudar a família. Trata-se de respeitar limites e propriedade. Se você tivesse nos procurado diretamente e pedido ajuda, poderíamos ter oferecido auxílio financeiro para um depósito de segurança ou ajudado você a encontrar uma moradia acessível. Mas se mudar para nossa casa sem permissão cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Um silêncio pesado tomou conta da sala enquanto meus parentes finalmente pareciam compreender a gravidade do que haviam feito. O sentimento de direito que lhes parecerá tão natural ontem agora parecia indefensável à luz do dia. Então, o que acontece agora?
Perguntou o tio Tom finalmente. Como eu disse, vocês têm 24 horas para se organizar e começar a se mudar, repetiu Marcos. Nós os ajudaremos a embalar suas coisas e carregar seus veículos, mas amanhã, a esta hora, vocês precisam providenciar acomodações alternativas e estar em processo de remoção de seus pertences. E se recusarmos? Perguntou tia Lisa, com um último lampejo de desafio no tom. Marcos a encarou com firmeza. Então não teremos escolha a não ser chamar as autoridades. Esta é legalmente nossa propriedade. Você está aqui sem a nossa permissão. Isso constitui invasão de propriedade. A palavra autoridades teve um efeito imediato. Ninguém na minha família queria envolvimento legal. Seus ombros caíram em derrota coletiva. Tudo bem, disse o tio Tom, rispidamente. Vamos dar um jeito. Sinto muito que tenha chegado a esse ponto, eu disse sinceramente. Sinto muito mesmo. Mas esta casa é o nosso lar, o nosso espaço seguro. Não está disponível para outros reivindicarem. Enquanto meus parentes se dispersavam para começar a fazer ligações e arranjos, Marcos passou o braço em volta dos meus ombros. Pela primeira vez desde que descobri a invasão, senti que poderíamos realmente recuperar nosso lar. Obrigada, sussurrei para ele. Sempre, ele respondeu simplesmente. Ninguém tira o que é nosso, muito menos o nosso santuário. As 24 horas que se seguiram foram das mais desconfortáveis da minha vida. Nossa casa, já tensa com a coabitação inesperada, tornou-se uma panela de pressão de ressentimento, malas apressadas e hostilidade mal disfarçada. Tia Lisa passou a maior parte do dia ao telefone, com a voz oscilando entre a raiva ao falar com minha mãe e a súplica ao ligar para outros parentes e amigos pedindo moradia temporária. O tio Tom desmontou silenciosamente a oficina que havia começado a montar em nosso escritório, com os movimentos rígidos de orgulho ferido. Meus primos Jake e Amanda se amontoaram com os suspiros dramáticos e as batidas de porta típicas da idade, garantindo que todos soubessem que se sentiam vítimas da situação. As refeições eram momentos excruciantes de silêncio cortante intercalados com comentários passivo-agressivos. Acho que família não significa mais o mesmo, comentou tia Lisa enquanto mexia o café com afinco no café da manhã. Algumas pessoas esquecem de onde vieram depois de um pequeno sucesso, murmurou tio Tom enquanto empacotava os utensílios de cozinha que haviam desempacotado poucos dias antes. Eu oscilava entre a culpa e a raiva justificada. Anos de condicionamento me faziam questionar se eu estava sendo cruel, enquanto a parte racional do meu cérebro me lembrava que meus limites eram completamente razoáveis. Marcos continuava sendo minha âncora. Sua presença constante era um lembrete de que não fomos nós que criamos aquela situação. No final da tarde, os primeiros planos concretos surgiram. A irmã da tia Lisa, de uma cidade vizinha, concordou em deixá-los ficar temporariamente em seu porão já pronto. Estaria lotado e longe do ideal, mas era um teto sobre suas cabeças. A notícia trouxe uma onda de alívio. Eles tinham para onde ir, e eu não teria que cumprir a ameaça de envolver as autoridades. Enquanto meus parentes faziam as malas, eu tinha uma conversa difícil para conduzir. Liguei para minha mãe e pedi que ela me encontrasse em uma cafeteria no meio do caminho entre nossas casas. Essa conversa precisava acontecer cara a cara, longe da atmosfera emocionalmente carregada da nossa casa invadida. Ela chegou com uma expressão defensiva, uma mistura de indignação e cansaço. Antes que ela pudesse começar a dar o que eu sabia ser uma justificativa bem ensaiada, eu falei: o que você fez foi errado, eu disse simplesmente. Você não tinha o direito de dar as chaves da nossa casa a ninguém ou de dizer que eles poderiam morar lá. Eu estava tentando ajudar uma família necessitada, ela respondeu imediatamente. Algo que você parece incapaz de entender. Se você quisesse ajudá-los, poderia ter oferecido sua própria casa, apontei. Ou poderia ter me perguntado diretamente se eu poderia ajudar de alguma forma. Em vez disso, você agiu pelas minhas costas, fez cópias das minhas chaves sem permissão e criou toda essa situação. Eles precisavam de ajuda e você tem um espaço, insistiu ela. Eu sabia que você recusaria se eu pedisse diretamente. Você sempre foi egoísta com suas coisas. As acusações familiares me magoaram, mas agora eu reconhecia o que era, uma tática de manipulação para me fazer questionar meus limites razoáveis. Estabelecer limites não é egoísmo, eu disse com firmeza. Esperar privacidade na minha própria casa não é egoísmo.
O que é egoísmo é achar que você tem o direito de oferecer a propriedade de outra pessoa sem o consentimento dela. Eu sou sua mãe, ela disse, como se isso explicasse e justificasse tudo. Sim, você é, respondi, mas eu sou adulta, tenho minha própria casa e minha própria vida. Ser minha mãe não lhe dá o direito de tomar decisões sobre meus bens ou de ultrapassar meus limites. Conversamos por mais de 1 hora, andando em círculos enquanto ela alternava entre justificar suas ações e tentar me fazer sentir culpado por impor meus limites. No final, ficou claro que tínhamos chegado a um impasse. Ela jamais reconheceria plenamente a inadequação do que havia feito, e eu nunca mais confiaria a ela qualquer informação sobre minha vida privada que ela pudesse se sentir no direito de controlar. Vou trocar as fechaduras, disse ela enquanto nos preparávamos para sair, e, a partir de agora, você não terá a chave da nossa casa. As visitas precisarão ser agendadas com antecedência e somente mediante convite. Seu rosto demonstrava choque, depois mágoa, depois raiva. Depois de tudo que fiz por você, começou ela. Isso não é um castigo, interrompi. É um limite, um que eu deveria ter estabelecido há muito tempo. De volta a casa, a arrumação continuou durante a noite e a manhã seguinte. Fiel à sua palavra, Marcos ajudou a carregar móveis e caixas nos veículos, trabalhando eficientemente ao lado do meu tio e primos, com um mínimo de conversa. Ao meio-dia, a maioria dos pertences deles estava embalada e os veículos, carregados para várias viagens. Enquanto se preparavam para partir para o primeiro transporte para o alojamento temporário, a tia Lisa se aproximou de mim na cozinha, onde eu lavava silenciosamente a louça suja. Sinto muito, disse ela baixinho, o primeiro pedido de desculpas genuíno que ouvi de alguém da minha família. Devíamos ter ligado diretamente para você em vez de confiar na palavra da Louise. Assenti, ainda não pronta para oferecer absolvição, mas reconhecendo sua tentativa de reparação. É uma casa adorável, acrescentou. Você e Marcos se deram bem. Obrigada, respondi simplesmente. Com abraços constrangedores e promessas de entrar em contato em breve, que todos sabíamos que provavelmente estavam vazios, meus parentes finalmente partiram por volta das 16 horas. Quando o último carro desapareceu na nossa rua, fiquei parada na porta, uma mistura indescritível de alívio, tristeza e libertação me invadindo. Marcos veio por trás de mim, envolvendo minha cintura com os braços. Conseguimos, disse-lhe suavemente. Conseguimos, concordei, recostando-me nele. Agora vem a parte difícil. O que é isso? Recuperar nosso espaço. Nos dias seguintes, retomamos sistematicamente nossa casa, cômodo por cômodo. Recolocamos os móveis em seus lugares originais, desempacotamos nossos pertences pessoais que estavam encaixotados e guardados na garagem e limpamos todas as superfícies. Alguns itens estavam danificados, outros completamente desaparecidos. Uma preciosa moldura de foto estava rachada. Um conjunto de livros antigos estava danificado pela água. A manta de tricô da minha avó estava manchada com o que parecia ser café. Cada descoberta trazia novas ondas de raiva e violação, mas também fortalecia minha determinação. Essa invasão nos custou mais do que o fim das nossas férias e alguns pertences danificados. Alterou fundamentalmente meu relacionamento com minha família, mas também me libertou de padrões de culpa e manipulação que me controlaram por décadas. Decidimos redecorar completamente, apagando todos os vestígios da invasão. Repintamos as paredes, compramos roupas de cama novas e reorganizamos os móveis em configurações completamente novas. Marcos instalou um sistema de segurança de última geração com câmeras e fechaduras eletrônicas difíceis de copiar. Mudamos nossos números de telefone, compartilhando os novos apenas com amigos de confiança e alguns poucos familiares que não haviam se envolvido na invasão. Um mês após o incidente, realizamos nosso primeiro jantar em nossa casa recuperada. Enquanto nos sentávamos com 4 amigos próximos à mesa de jantar, compartilhando vinho e risadas em um espaço que finalmente parecia seguro novamente, percebi o quanto me sentia mais leve. Os limites que eu havia estabelecido estavam funcionando. Sem visitas inesperadas, sem opiniões indesejadas sobre nossa decoração ou estilo de vida, sem sentimentos de culpa sobre como usávamos nosso espaço. Quando nossos amigos foram embora naquela noite, um deles comentou: "Sua casa tem uma energia tão pacífica agora. Parece completamente diferente da última vez que a visitamos." Marcos sorriu para mim do outro lado da sala enquanto fechávamos a porta. "Isso porque ela é verdadeiramente nossa agora", disse ele.
em todos os sentidos. 6 meses após a invasão, nossa casa finalmente parecia um lar novamente. Os últimos vestígios da breve ocupação dos meus parentes haviam sido apagados com repinturas, reorganizações e, em alguns casos, substituição de itens que carregavam muitas memórias negativas. Mais importante ainda, as feridas emocionais começaram a cicatrizar, deixando para trás lições importantes e uma força renovada. O processo não tinha sido fácil. Durante semanas após a partida da minha família, eu me assustava com sons inesperados e verificava obsessivamente as imagens das câmeras de segurança, com medo de que eles voltassem com outra chave ou desculpa. Marcos gentilmente me ajudou a lidar com essa ansiedade, lembrando-me de que nossas novas medidas de segurança tornavam tal invasão impossível e que tínhamos estabelecido limites claros que até mesmo meus parentes mais privilegiados agora entendiam que não podiam ser ultrapassados. Reconstruir os relacionamentos familiares provou ser o aspecto mais desafiador da recuperação. Minha mãe permaneceu na defensiva em relação às suas ações, afirmando que só estava tentando ajudar uma família necessitada e que minha reação foi egoísta e desproporcional. Nossas conversas se tornaram menos frequentes e mais superficiais, focando em tópicos neutros, como o clima e eventos atuais, em vez de questões pessoais. Tia Lisa e tio Tom finalmente encontraram um pequeno apartamento que podiam pagar com a ajuda de um empréstimo de outro parente. Eles enviaram um cartão formal de desculpa cerca de 2 meses após o incidente, reconhecendo que deveriam ter me contatado diretamente em vez de acreditar na palavra da minha mãe sobre a casa estar disponível para eles. O pedido de desculpas pareceu sincero, mas não apagou a quebra de confiança. Meus primos, surpreendentemente, foram os primeiros a entender de verdade a gravidade do que tinha acontecido. Amanda ligou uns 3 meses depois de nos mudarmos, perguntando se poderíamos tomar um café. Agora eu entendo, disse ela do outro lado da mesa, em um café local. Consegui meu primeiro apartamento no mês passado. É minúsculo e o banheiro é antigo, mas é meu. Quando o namorado da minha colega de quarto começou a passar a noite lá sem avisar, eu perdi completamente a paciência. Finalmente entendi por que você ficou tão chateado com a gente. A percepção dela significou mais para mim do que qualquer um dos pedidos de desculpas forçados ou justificativas defensivas que recebi de outros familiares. Representou uma verdadeira compreensão dos limites e do respeito ao espaço pessoal, o que me deu esperança na possibilidade de relacionamentos familiares mais saudáveis no futuro. Com o incentivo de Marcos, comecei a estabelecer limites claros e consistentes com todos os membros da família. As visitas passaram a ser feitas apenas por convite, com horários de início e término específicos. Perguntas pessoais sobre nossas finanças, decisões de carreira ou planejamento familiar eram educadamente, mas firmemente, redirecionadas. Tentativas de culpa ou manipulação eram identificadas e abordadas diretamente, em vez de internalizadas. Não é uma frase completa, tornou-se meu mantra ao lidar com pedidos familiares que violavam meu nível de conforto. Pratiquei dizer isso sem explicação ou justificativa, algo que parecia quase impossível no início, mas se tornou mais fácil com a repetição. Alguns familiares se adaptaram a esses novos limites, respeitando os mesmos sem compreendê-los completamente. Outros resistiram, testando limites e tentando restabelecer velhos padrões. Com esses parentes, mantive maior distância, limitando a interação a reuniões em grupo, onde a pressão individual era diluída. Minha mãe continuou sendo a mais resistente aos novos limites. Nosso relacionamento se tornou mais distante, nossas interações, mais formais. Havia tristeza nessa distância, mas também uma autenticidade libertadora. Pela primeira vez, eu me relacionava com ela como a adulta que havia me tornado, em vez da criança dócil que ela esperava que eu permanecesse. Os relacionamentos familiares devem evoluir à medida que crescemos, explicou minha terapeuta durante uma das sessões que comecei a frequentar para lidar com as consequências da invasão. Quando pais ou outros parentes se recusam a reconhecer nossa autonomia adulta, criar distância às vezes é a resposta mais saudável. A experiência fortaleceu meu casamento de maneiras inesperadas. Marcos sempre apoiou minha independência, mas seu apoio inabalável durante o confronto com minha família cimentou nossa parceria. Ele me viu no meu momento mais vulnerável, dividida entre a lealdade familiar arraigada e a legítima autoproteção, e esteve ao meu lado sem julgamento ou impaciência. Você lutou por mim quando eu não podia lutar por mim mesma, disse-lhe certa noite, enquanto relaxávamos em nosso pátio, apreciando o jardim que havíamos replantado juntos. Nunca esquecerei isso. Sempre lutarei por nós, respondeu ele simplesmente. Por nosso lar,
nossos limites, nossa paz. É isso que significa parceria. Esse senso de parceria mais forte se estendeu à forma como administrávamos nossa casa. Estabelecemos acordos claros sobre os hóspedes, quanto tempo eles poderiam ficar e quais espaços eram privativos, mesmo para visitantes. Criamos um quarto de hóspedes exclusivo que poderia acomodar a família quando apropriado, mas que era separado de nossas áreas de estar principais. Mais importante ainda, tomamos decisões juntos, apresentando uma frente unida a qualquer um que tentasse ultrapassar limites. Com o tempo, começamos a reintroduzir, cautelosamente, visitas familiares limitadas e estruturadas. Minha irmã e o marido vieram jantar em um fim de semana, respeitando nossos limites de tempo e trazendo um presente atencioso para a anfitriã, em vez de críticas ou exigências. Um dos meus primos ficou em nosso quarto de hóspedes por 2 noites enquanto participava de uma entrevista de emprego na região, seguindo as regras da casa sem reclamar e expressando genuína gratidão pela hospitalidade. A primeira visita da minha mãe foi a mais tensa, ocorrendo quase 8 meses após a invasão. Ela chegou com um sorriso forçado e uma conversa cuidadosamente neutra, evitando qualquer menção ao incidente que havia alterado fundamentalmente o nosso relacionamento. Ao sair, porém, parou à porta. "Você fez um ótimo trabalho com o lugar", disse ela, o mais perto que ela chegaria de reconhecer que a casa era de fato minha para decorar e manter como eu quisesse. Alguns parentes nunca aceitaram totalmente os novos limites. O tio Tom continuou a fazer comentários sobre pessoas que se acham boas demais para a família nas festas de fim de ano. Uma prima parou de falar comigo completamente depois que me recusei a ser fiadora de um empréstimo para seu carro novo. Minha mãe ocasionalmente recaía em velhos padrões de culpa e manipulação em momentos de estresse ou conflito. Mas esses desafios não me devastavam mais nem me faziam questionar meu direito de estabelecer limites saudáveis. Aprendi a esperar resistência e a me manter firme apesar dela, a valorizar minha paz acima da aprovação dos outros. A mudança mais profunda foi interna. A ansiedade constante que eu carregava desde a infância, o medo de que meu espaço fosse invadido, meus pertences roubados, minha privacidade violada, gradualmente diminuiu. Em seu lugar, cresceu uma confiança constante no meu direito de proteger o que era meu e de esperar respeito daqueles que diziam me amar. Lar não é só paredes e um teto, percebi certa noite, enquanto Marcos e eu estávamos sentados em nossa sala de estar recuperada, tudo arrumado exatamente como queríamos. Trata-se de criar um espaço onde seus limites são sagrados e sua paz é protegida. Essa compreensão se estendeu além da nossa casa física, para o meu senso de identidade. Assim como eu havia recuperado meu lar, cômodo por cômodo, eu havia recuperado minha autonomia, limite por limite, criando uma vida definida pelos meus próprios valores, em vez das expectativas dos outros. A jornada da violação à cura foi dolorosa, mas necessária, forçando-me a confrontar padrões de disfunção familiar que, de outra forma, eu poderia ter continuado a tolerar indefinidamente. Ao defender meu lar, aprendi a me defender, uma lição que valeu cada conversa difícil e confronto desconfortável ao longo do caminho. Então, se você já teve problemas com familiares que desrespeitaram seus limites ou tentaram fazer você se sentir egoísta por querer seu próprio espaço, lembre-se de que estabelecer limites não é apenas um direito seu, é essencial para o seu bem-estar. Você já teve que estabelecer limites difíceis com a família? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que não há problema em proteger a própria paz. Obrigada por se juntar a mim nesta jornada de resgate não apenas do meu lar, mas também do meu senso de identidade. Lembre-se, seus limites merecem respeito. E, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por si mesmo é protegê-los ferozmente.